Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Alves, do canal de Ciências Exatas. Na aula de hoje vamos iniciar aí uma série de resolução de exercícios. Esses exercícios fazem parte do PET 3 do terceiro ano do ensino médio. E hoje vamos começar com a semana 1, nosso primeiro exercício. O assunto desse PET vai ser sobre geometria analítica. E o nosso primeiro exercício aqui, a gente vai ser cobrado o conceito de distância entre dois pontos. Então vamos lá, me acompanha aqui. Número 1. Determina a distância entre os pontos A e B em cada caso. Então aqui eu tenho os pontos A e B. Eu já tenho a minha fórmula da distância entre dois pontos descrita aqui. Essa fórmula ela pode ser deduzida a partir do teorema de Pitágoras. E aqui já vamos utilizar ela pronta já. Então eu tenho o ponto A. As coordenadas do ponto A é menos 2 e 4, ou seja, o XA vale menos 2, o YA vale 4. As coordenadas do ponto B é 7 e 4, então o meu XB é 7, meu YB é 4. Então, calculando a distância entre os pontos A e B, no primeiro caso eu vou ter então que a distância entre o ponto A e o ponto B é igual a raiz quadrada de XB, que nesse caso é 7, menos o XA, que nesse caso é menos 2, então aqui fica mais 2. Certo? A gente fez 7 menos 2. Então fica 7 mais 2. A ao quadrado mais YB, 4 menos 4. YB menos YA ao quadrado. Então eu tenho 4 menos 4 ao quadrado. Então a distância entre o ponto A e B é igual a raiz quadrada de 7 mais 2. Eu vou ter 9 ao quadrado, mais 4 menos 4. Eu vou ter 0 ao quadrado. Então a distância entre o ponto A e B é igual a raiz quadrada de 9 elevado a 2 é 9 vezes 9, que é 81. Mais 0 elevado a 2 é 0. Então a distância entre A e B é igual a raiz quadrada de 81. A distância entre A e B é igual a 9. Então, eu tenho aí a distância entre os pontos A e B no primeiro caso. Vamos aqui para o segundo. No segundo caso, as minhas coordenadas. Para o A vai ser 8 e 2. E para o B, as minhas coordenadas é 2 e menos 4. Melhor, que é menos 9 e 2. Então tem as coordenadas menos 9 e 2. E as coordenadas de B, 2 e menos 4. Então, calculando aqui a distância entre A e B, é a raiz quadrada de x do ponto B menos o x do ponto A. O x do ponto A é menos 9, então fica menos e menos, fica mais 9 elevado ao quadrado. Mais o y do ponto B, menos 4, menos o y do ponto A, que é 2 elevado ao quadrado. Então nós vamos ter que a distância entre A e B para esse caso vai ser igual a raiz quadrada de 2 mais 9, 11 ao quadrado, mais menos 4 menos 2, menos 6 ao quadrado. Né? Sinais iguais, soma e repete o sinal do que tem o maior módulo. Então, menos 4, menos 2, menos 6. Então, a distância entre A e B é igual a raiz quadrada de 11 elevado a 2 é 11 vezes 11, que é 121. Mais menos 6 elevado a 2 é 36 positivo, é menos 6 vezes menos 6. Então, a distância entre A e B é igual a raiz quadrada de 121 mais 36. Somando aqui, eu vou ter, então, 1 mais 6, eu vou ter 7. 2 mais 3, eu vou ter 5 e 1. Então, eu tenho
157. Então, a raiz quadrada de 157 não é uma raiz exata, né? E se a gente for tentar fatorar esse número aqui, provavelmente não vai conseguir, né, pelo fato dele ser um número primo, tá? Então a gente vai deixar a resposta assim: a distância entre A e B é igual a raiz quadrada de 157. Então essa aqui é a nossa resposta. Lembrando que nem sempre vai ser possível a gente dar o valor inteiro da distância entre esses dois pontos. Então, nesse caso, você pode deixar o resultado na forma de raiz, quando não for possível calcular a raiz, ou escrever um número na forma mais simplificada. Ok? Vamos lá, então, agora para o nosso terceiro caso. Letra C. A letra C, as nossas coordenadas do ponto A é 0 e 0. E as coordenadas do ponto B é 2 e 2. Então, calculando, eu vou ter a distância entre A e B é igual a raiz quadrada, o x do ponto B, que é 2, menos o x do ponto A, que é 0. Isso tudo ao quadrado. Mais o y do ponto B, que é 2, menos o y do ponto A, que é 0. Então, a distância entre os pontos A e B vai ser igual a 2 menos 0, 2 ao quadrado, mais 2 menos 0, voltou ao quadrado aqui, 2 ao quadrado. Ok? Continuando. Teremos a distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada de 2 elevado a 2, 4, mais 2 elevado a 2, 4. Então, a distância entre A e B é igual a raiz quadrada de 8. O que eu posso fazer com esse 8? Eu posso escrever ele na forma fatorada. Então, eu vou pegar o 8 aqui, dividir por 2, dá 4, por 2, dá 2, por 2, dá 1. Então, a raiz quadrada de 8, ou seja, o 8 na forma fatorada, melhor dizendo, pode ser escrito como 2 elevado a 2 vezes 2. Então, eu posso escrever isso dentro da raiz. A distância entre A e B, 2 elevado a 2 vezes 2. Por que eu escrevi 2 elevado a 2? Porque essa potência aqui que está com expoente 2, essa base eu posso tirar ela de dentro da raiz. Então, eu vou ter que a distância entre A e B é igual a 2 raiz de 2. Esse 2 aqui que está elevado a 2, ele sai de dentro da raiz. Então fica 2 e esse outro 2 continua dentro da raiz. Então fica 2 raiz de 2. Ok? Então nesse caso deu raiz quadrada de 8, mas eu posso fatorar o 8 e pegar a forma fatorada com expoente 2. E aí o número que ficar elevado ao expoente 2, ele pode sair da raiz, sem um expoente, é claro, né? Então vamos ter aí que a distância é 2 raiz de 2. O nosso quarto caso, nós temos a letra D, coordenadas menos 1 e 6, e as coordenadas do ponto B, 2 e 5. Então, aplicando aí a nossa fórmula da distância entre dois pontos, teremos distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada x do ponto B, 2, menos o x do ponto A, que é menos 1. Esse menos com esse menos fica mais 1. Fecha o parênteses e eleva a 2. Mais o y do ponto B, que é 5, menos o y do ponto A, que é 6. Tudo isso elevado ao quadrado.
Então, a distância entre os pontos A e B vai ser igual a raiz de 2 mais 1, 3 elevado a 2, mais 5 menos 6, menos 1 elevado a 2. Então, a distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada de 3 elevado a 2, vai ser igual a 9, mais menos 1 elevado a 2 fica 1 positivo. Então, a distância entre A e B, 9 mais 1, eu vou ter aqui raiz quadrada de 10. Aqui, finaliza aqui. Fatorar o 10 aqui não vai fazer diferença nenhuma, porque vai ficar 2 vezes 5 e, de qualquer forma, o 2 não tem raiz exata e nem o 5. Então, a resposta pode ficar como distância entre A e B igual a raiz quadrada de 10. Ok, galera? Com isso, finalizamos aí a primeira atividade do PET 3, semana 1. Ok? Logo aí virão os outros vídeos com todas as resoluções do PET 3, semana 1. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.